E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno e hoje, aproveitando que a gente já está nesse clima do final da geração de consoles e já se preparando para o Xbox Series X e para o PlayStation 5, hoje eu quis trazer uma lista dos meus 10 jogos favoritos do PS4, que foi o console que eu tive nessa geração. E tem umas coisas que vale a pena lembrar, por exemplo, essa lista é só a minha opinião dos jogos que eu joguei, esses são os 10 favoritos, os 10 que eu mais gostei. Ela não tem a ver com avaliações, apenas a diversão que eu tive jogando. E outra coisa, eu tentei trazer todos os jogos que são exclusivos para o PlayStation 4, mas tem um ali que furou a lista, mas tudo bem, ele encaixa e eu vou explicar direitinho depois. E também jogos como The Last of Us Part 2 e o Ghost of Tsushima eu ainda não tive a oportunidade de jogar, apesar de que o Ghost of Tsushima eu nem quero mesmo, que eu achei chato. Então, com isso dito, eu espero que vocês aproveitem e se vocês quiserem, deixem a sua lista nos comentários aqui. Em décimo lugar, eu coloquei um joguinho chamado Conhecimento é Poder, que é um jogo do qual eu não esperava nada, mas que eu acabei me divertindo bastante. Ele ficou uns 3, 4 meses sentado na minha biblioteca do PS4, triste, perdido, esperando que eu baixasse ele, até que o efeito da quarentena me deu uma chance, eu baixei e eu me diverti bastante com ele. Joguei aqui com a minha família e como é que esse jogo funciona? Ele é um jogo de trivia, no qual você escolhe uma categoria e responde uma pergunta baseada nela. Você faz isso controlando o jogo pelo seu celular através de um aplicativo ao invés do controle. E quem responder mais perguntas certas no menor tempo vence o jogo. Eu coloquei ele aqui em décimo lugar pela surpresa que eu tive e pela vontade de continuar jogando com a minha família e depois da quarentena com os meus amigos. Em nono lugar temos aqui Ratchet Clank, que é um jogo produzido pela Insomniac Games e a trama ela mostra o primeiro encontro do Ratchet com o Clank, ela é um reboot da franquia. O Clank ele é um robozinho que ele aterrissa acidentalmente em Veldin, que é o planeta do Ratchet, e o Ratchet resgata ele. Então, a partir desse momento, eles formam uma dupla e eles se tornam patrulheiros galácticos, que são tipo os super-heróis, tipo os caras mais elite da força que tem lá nesse mundo deles. E juntos eles partem numa missão para salvar o universo das mãos dos diabólico Chairman Drake. E durante a campanha você obtém acesso a várias armas muito únicas que te ajudam a superar desafios diferentes enquanto você progride na história. E esse jogo ele tem uma ótima gameplay, realmente viciante, você explorar os planetas diferentes e usar as armas diferentes realmente mostra que o jogo ele tem muito potencial e ele promete tudo que ele consegue entregar. Eu acho que ele é muito bom mesmo, ele se mantém sempre na qualidade muito alta. Porém, eu coloquei ele apenas aqui no nono lugar porque ele é um jogo mais voltado para o público infantil. Então, às vezes, ele acaba sendo muito fácil, mas ainda assim, ele é um ótimo jogo. E em oitavo lugar, eu coloquei dois jogos, o Infamous Second Son e o Infamous First Light. Eu coloquei eles dois juntos porque o First Light ele é uma expansão do Infamous. Então, ele acontece o seguinte, ele conta uma história que é do mesmo universo, mas é um pouco mais curta, é como se fosse um spin-off. Então, começando pelo Infamous Second Son. Ele se passa 7 anos depois de Infamous 2 e nós controlamos o Delsin. Um cara que ele é delinquente, entendeu? Ele é curtindo a vida doidado, uhul, é isso aí. Mas ele descobre que ele tem a capacidade de absorver os poderes de qualquer condutor, agindo como uma esponja de poderes. Porém, na atualidade que ele vive, a maioria dos condutores é caçada e então o Delsin automaticamente entra na mira da Augustine e de sua força militar chamada DUP, numa luta para salvar os seus amigos e o seu clã. Esse jogo ele tem uma gameplay bastante similar com os outros jogos da franquia. Porém, como o Delsin pode absorver vários poderes, ele tem uma capacidade um pouco maior de habilidades. Porém, isso às vezes deixa a sensação de que nenhum dos poderes está na sua força máxima, já que ele tem que dividir espaço com os outros. E agora entrando um pouco na história do First Light, ele conta a história da Fat um pouco antes dos eventos de Infamous Second Son. E ele mostra a relação dela com o irmão, que é um traficante de drogas, que ele é sequestrado e precisa da ajuda da Fat para sair. E ao mesmo tempo, a Fat ela tá contando essa história um pouco no futuro, quando ela já foi presa pelo DUP e está sendo treinada para ser uma assassina de condutores, o que culmina nela escapando. E a gameplay desse jogo, ela também é praticamente igual à do Second Son, porém como a Fat só tem o poder de Neon, ela pode desenvolver um pouco mais dessa habilidade única. E esse jogo, apesar dele não durar tanto tempo, ele se mantém ali também e ele te deixa preso durante só 5 horas de duração. Então esses dois jogos ali, se você comprar uma edição que vem os dois, eles são muito bons sim, e é como você jogar um jogo de super-herói.
Em sétimo lugar, eu coloquei The Last of Us Remastered. E essa era a posição que eu disse que eu tinha dado uma roubada, porque esse jogo ele saiu primeiro para o PlayStation 3 e ele foi remasterizado para o PlayStation 4, por isso que é remastered, né? Porém, não colocar ele aqui eu achei que seria uma falha muito grande, né? Porque esse jogo ele facilmente poderia ser o primeiro lugar se ele não fosse um remaster, hein? Por isso que eu coloquei ele aqui embaixo, porque ele não é exclusivo. Mas ele é um jogo maravilhoso, com uma gameplay envolvente e uma narrativa incrível. E qual que é a história desse jogo? Nesse jogo a gente controla o Joel, um cara que ele precisa sobreviver no mundo pós-apocalíptico, no qual tem uma espécie de fungo que ele controla as mentes das pessoas e faz elas se comportarem como zumbis raivosos. Porém, a gente tem uma esperança quando ele encontra uma garotinha chamada Ellie, que pode ser a única pessoa imune a isso. Então ele precisa levar ela até um laboratório do outro lado do país para tentar produzir uma vacina. E durante esse tempo, as situações que eles passam vão deixando eles mais próximos, criando assim uma certa relação de pai e filha, enquanto eles têm que sobreviver nesse mundo caótico. Em sexto lugar, eu coloquei Marvel's Spider-Man, que para surpresa de ninguém, nesse jogo a gente controla o Homem-Aranha numa Nova York na qual depois da prisão de Wilson Fisk, que é o rei do crime, as ruas são tomadas por uma gangue criminosa conhecida como Os Demônios, do qual o líder é um dos grandes mistérios do jogo, por isso que eu não vou contar, e eles querem encontrar algo chamado Bafo do Diabo, que também por motivos de spoiler eu não vou revelar o que é. E ao mesmo tempo, o Peter Parker está ajudando o Otto Octavius, que é o futuro Dr. Octopus, com seus projetos de braços mecânicos. Então vocês já sabem o que vem por aí. Já viu, né? A gameplay desse jogo tem uma base sólida e suas habilidades especiais vão evoluindo conforme você vai jogando, e o enredo te prende do começo ao fim. Contudo, tem algumas coisas que eu não gosto com relação ao pós-game desse jogo, e se me pedirem para jogar algum jogo de herói, provavelmente eu vou jogar algum dos Batman Arkham, que são jogos que eu gosto muito mais do que esse. Por isso que o Homem-Aranha fica aqui apenas no sexto lugar. E em quinto lugar eu coloquei o jogo Until Dawn. Algumas pessoas podem achar que ele está numa posição muito elevada na lista, mas a lista é minha, então eu coloco na ordem que eu quiser. Until Dawn ele é um jogo de terror que ele é baseado em escolhas. E a história é o seguinte: 8 amigos vão para um chalé de um desses amigos para passar um final de semana. Porque ano passado duas das irmãs dele tinham morrido e ele quer fazer uma celebração para tipo, vamos lembrar que nós estamos felizes, tipo, pensando que elas estão aqui por nós, né? E daí eles vão lá, mas começa a dar tudo errado. Um maníaco assassino vai atrás deles e outros segredos que eu não posso contar porque faz parte da trama do jogo e do plot final, começam a acontecer coisas místicas, magnéticas, e daí assim, você pode controlar todos os 8 personagens, você joga com eles em algum momento, você não escolhe, eles são dados para você automaticamente por capítulos, como se fosse uma série mesmo. Esse jogo ele tem 8 horas de duração e eu platinei ele, porque eu achei ele muito, muito legal mesmo. Eu adoro essas premissas de filme tipo o Slasher, então esse jogo para mim foi um achado incrível. E eu acho esse jogo maravilhoso, não tenho mais o que dizer. Eu coloquei no quinto lugar porque os outros são mais maravilhosos. Vamos para a próxima. E em quarto lugar eu coloquei Horizon Zero Dawn. Pra mim esse jogo, ele foi assim, um jogo que ele escalou pra conseguir essa posição, porque eu não gostei dele na primeira vez que eu joguei, eu achei ele meio parado, meio chato, também porque eu não gostava muito desse estilo de jogo, que é tipo muito mais mundo aberto, assim e tal, quando o jogo saiu. Mas depois eu parei um tempo, fiquei um tempo sem jogar ele, daí eu falei, cara, vamos dar uma segunda chance. E eu não sabia o que eu tava perdendo. O jogo é ótimo, a personagem que é a Aloy, que ela vive nesse mundo também, que é tipo pós-apocalíptico, porque a nossa sociedade moderna, tipo super tecnológica, ela se extinguiu e a gente voltou a viver tipo tribal. Só que os bichos, eles não são bichos normais, eles são bichos robóticos, tipo um javali robô, um dinossauro robô. E eles, tipo, dominaram o planeta. Então é isso aí, sociedade das cavernas e tal. E você vai desvendando segredos com o passar do jogo. Eu acho que a gameplay do jogo ela consegue se segurar muito bem entre o stealth e os momentos que você tem que só domesticar os bichos e entre as partes que são mais ação, que você bate com a lança e com o arco. Ele tem um sistema de armadura que funciona muito bem, apesar de ter uma armadura que é muito OP, que se você pegar ela você acaba com o jogo. Mas esse é um jogo muito bom e com certeza a sequência dele, que é o Horizon Forbidden West, que vai chegar para o PS5, vai ser ótimo também. E em terceiro lugar também tem uma dupla que é Uncharted 4 A Thief's End e Uncharted The Lost Legacy.
Começando pelo Uncharted 4, é o que eu espero que seja a última aventura do Nathan Drake. Não que o jogo não seja bom, mas é que assim, o Nathan Drake, coitado, ele já estava casado, já estava com filho, ele estava ali vivendo sua vidinha, tomando uma caipirinha ao pôr do sol. E daí chamaram ele para mais uma aventura, para arriscar a vida dele. E daí volta o irmão dele que tinha morrido, mas não morreu de verdade. Volta todos os personagens, menos uma que eu vou falar depois, para uma última aventura que é muito boa. Eu acho que esse jogo se compara com 2 no nível de qualidade. A gameplay segue sendo o padrão dos outros Uncharted, que é assim, esse estilo meio Tomb Raider, que é muito bom, funciona muito bem. Parece que tá jogando tipo o melhor filme de ação do mundo. E agora, chegando no Uncharted Lost Legacy, ele é uma expansão também, que nem o Infamous First Light que eu citei, que se passa após o fim do Uncharted 4 e conta a história da Chloe, uma personagem que era muito popular e que estava presente nos outros jogos, mas nesse aí ela tinha sumido. Então a gente descobre um pouco o que aconteceu com ela e com outra personagem que estava no enredo do Uncharted 4. Essa expansão ela também é muito boa, não tão boa quanto o Uncharted 4, mas assim, cara, pertinho ali do 4 e do 2, eu acho que ela é muito boa e como uma expansão, ela é muito boa, porque ela funciona muito bem, tem várias coisas para fazer pós-game, depois da campanha. Então eu acho que assim, esses 2 jogos vale muito a pena ser comprados, mas principalmente se você já jogou os outros da saga. E a PlayStation Plus facilitou essa parte da vida, porque ela deu o Uncharted Nathan Drake Collection, que tem os outros 3 Uncharted, de graça. Então não tem desculpa para você não gostar e não jogar esses jogos. E em segundo lugar, levando a medalhinha de prata, está God of War. Essa continuação, que apesar de não ter número no nome, é uma continuação, que conta a história do Kratos e do filho dele, o Atreus. Sim, o Kratos conseguiu ter um filho. E nessa história a gente vai vendo eles tentando levar as cinzas da mãe do Atreus, né, e da esposa do Kratos. Eles vão desenvolvendo uma relação de pai e filho, e o Atreus, além de ajudar no combate, ele vai se desenvolvendo como personagem. O Kratos vai aprendendo a um pouco mais como ser um pai, não ficar naquele negócio de matem todos os deuses! E um pouco mais, poxa, vamos ajudar meu filho ali, que tá com uns problemas, entendeu? E além dessa reimaginação da história e da mitologia, que da mitologia grega passou para a mitologia nórdica, teve uma variação no combate que mudou tudo, saindo daquele hack and slash que era apertar botão frenético para um combate um pouco mais cadenciado, um pouco mais lento, que não é enfrentar 30 inimigos de uma vez, é no máximo ali uns 3, sabe? Pensando nos seus movimentos, que foi muito bem-vindo essa mudança, e as mecânicas que eles implementaram deixam esse jogo maravilhoso. É uma história que eu acho que se você tem um PlayStation, você precisa ter God of War. E em primeiríssimo lugar, um jogo que não é só o meu jogo favorito do PlayStation 4, como é o meu segundo jogo favorito de todos os tempos, que é o Persona 5 Royal. Daí, se você for olhar ele na PlayStation Store, você vai achar 2 versões, né? Esse o Royal, que eu falei, e o Persona 5 normal. Compre o Royal. Mesmo sendo mais caro, vale a pena comprar o Royal, porque além de você ganhar todas as DLCs que tem no 5 normal, ele ainda adiciona uma nova parte da história que é sensacional, que inclui 2 novos personagens que são muito bons e que tem uma relevância muito grande na história, que você não tem se você jogar a versão do 5 normal. E nessa história consiste no seguinte: você e o seu grupo de amigos, que você vai conseguindo mais conforme o jogo vai passando, conseguem entrar no mundo das cognições. O que é esse mundo das cognições? É um mundo onde os pensamentos mais distorcidos de uma pessoa se tornam realidade. Como, por exemplo, o seu primeiro alvo é um professor da sua escola que abusa física e sexualmente dos alunos. E daí você entra lá nesse mundo e a escola para ele é um castelo. No lugar da escola existe um castelo e ele é o rei. E como que você derrota ele? Você tem que roubar um tesouro e esse tesouro serve como o coração da pessoa. Se você tira ele do castelo, a pessoa tem uma mudança de coração e confessa todos os seus crimes para todo mundo. E além disso, o jogo tem um gameplay incrível e viciante que faz você sempre estar querendo ir para a próxima batalha, uma história que te prende do começo ao fim, mesmo esse jogo, na maioria das vezes, tendo mais de 100 horas de gameplay, é uma história que você quer continuar jogando, uma trilha sonora maravilhosa, e ele ainda tem um negócio de Life Simulator, que é você tem que cuidar da sua vida fora desse mundo, né, da sua vida normal. Você tem que ir bem na escola, você tem que melhorar os seus status como conhecimento, charme, essas coisas. Você tem que se relacionar com as outras pessoas e ir ganhando a confiança delas, não só dos seus colegas de equipe, como de outras pessoas, o que te dá habilidades muito melhores em batalhas.
E esse jogo, ele é incrível, ele tem tudo que um jogo precisa ter, ele é ótimo, eu acho que assim, ele é uma compra certa. E principalmente se você gosta de RPGs e principalmente JRPGs, esse jogo não é só um jogo que eu recomendo, como ele é um jogo obrigatório. Por isso que Persona 5 Royal fica aqui no meu primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha lista. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, ativa o sininho, compartilha para eu pegar mais gente visualizando meus vídeos e mais gente comentando aqui embaixo quais são os jogos que vocês gostam, quais jogos que vocês não gostam, que vocês mudariam. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês e de interagir com vocês. E é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.